Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma mensagem aqui pra gente, uma mensagem de Deus, diretamente dos céus, que vem ardendo em mim desde cedo, para poder estar transmitindo aqui, como eu digo, as mensagens não são minhas, eu sou só o canal que o Senhor usa. E a mensagem de hoje, ela está lá em Salmos. Eu quero compartilhar 2 salmos aqui para a gente debater essa mensagem, uma mensagem muito importante para o nosso dia a dia. O tema da mensagem é Pequei, e agora? O que fazer? Muita gente se vê paralisado quando peca. E hoje eu quero aqui trazer à luz da palavra o que fazer quando acontecer. Porque de fato acontece da gente pecar. Às vezes a gente acaba tendo algum tipo de deslize, às vezes de forma inconsciente, outras até de forma consciente. Mas o primeiro passo importante que a gente vai debater aqui, mas eu já vou adiantar, é o reconhecimento. Então vamos lá. Primeiro salmo que eu quero aqui bater com cada um de vocês é o Salmo 32. Os salmos serão o Salmo 32 e o 51. Eles estão diretamente ligados porque são salmos que falam de Davi, do pecado de Davi com Batseba. O 32 é quando Davi pecou com Batseba e o 51 é após Davi ser confrontado pelo profeta Natan por conta desse pecado. Então nós vamos começar aqui lendo, a gente vai batendo ponto a ponto, a gente vai debatendo aqui durante a mensagem. O Salmo 32, ele começa assim: Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Vamos dar uma pausa aqui. Eu li do 1 ao 5 e nós vamos aqui começar a nossa mensagem. O Salmo 32, no verso 1, ele começa: Bem-aventurados aqueles que têm suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. E o 3 vai dizer: Enquanto eu mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Deixa eu só ver aqui meu microfone. Porque da última vez que eu gravei a mensagem, eu gravei a mensagem. Depois que eu fui perceber que o microfone estava desligado. E a mensagem não foi, porque quando está conectado é o som do microfone. Como estava desligado, ficou sem som. Então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se está funcionando. Então vamos lá. O verso 1, ele diz que aquele que tem suas transgressões perdoadas são bem-aventurados. Só que, para isso acontecer, tem de haver o verso 5, que é: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade e não encobri minhas culpas. O primeiro passo é reconhecer que pecou. É o reconhecimento do pecado. Quando você reconhece o pecado, isso é, entre aspas, um bom sinal, porque o pecado ele não faz parte, ele não está mais fazendo parte de ti, e quando acontece, você se sente envergonhado. E aí é que tá. Muita gente, ao pecar, se sente envergonhado e fica com a vergonha. Paralisa. É aquilo, fica com aquela sensação na mente de que, poxa, eu pequei contra ti, Deus, eu não tenho coragem de olhar para o Senhor, não tenho coragem de ir à igreja, não tenho coragem de ler a Bíblia porque eu fiz isso. Mas a própria Bíblia, ela nos mostra que nós devemos reconhecer e confessar para que sejamos bem-aventurados por conta das transgressões perdoadas e os pecados apagados. Aqui a gente precisa de fato entender essa questão, por quê? Porque senão a gente vai paralisar, não vai avançar, vai ficar com a vergonha, vai ficar com a culpa, e é exatamente aí que Satanás se engrandece. É exatamente aí que Satanás se sente feliz, porque vê um homem que estava avançando, uma mulher que estava avançando e que escorregou e paralisou. Não, não reconheceu e não confessou, ou reconheceu, confessou, mas não teve força suficiente para continuar avançando. É aí que Satanás se engrandece, é aí que Satanás quer ficar alegre. Então nós precisamos nos apegar à palavra, assim como foi dito aqui no Salmo 32, do verso de 1 a 5, conforme foi lido aqui. O primeiro passo a gente já tem, que é o reconhecimento por ter pecado.
Enquanto muita gente nem reconhece que pecou. Muita gente não está nem aí. Muita gente peca e às vezes sabe que é errado, mas não reconhece isso. E aí que está a primeira diferença. O afastamento pela vergonha, ele não pode ocorrer porque a Bíblia nos dá respaldo de que a gente deve confessar nossos pecados, a gente deve se arrepender também. É um passo importantíssimo, porque não adianta nada a gente reconhecer que pecou, confessar que pecou, mas não ter o arrependimento do pecado. A gente precisa ter o arrependimento do pecado. Aqui, Davi diz que ele tem certeza, né, de ter sido perdoado. Aqui, como ele diz no verso 1, bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Por quê? Porque ele, passando lá para o verso 51, aqui no verso 51, ele tem certeza que Deus não resiste a um coração quebrantado. Aqui no verso 17, no capítulo 51, verso 17, vai dizer: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, é o coração que se arrepende. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Então aqui ele tem certeza absoluta do perdão de Deus. No verso 6 do capítulo 32, ele diz: dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Então aqui está mais do que claro que você reconhecer é o primeiro passo, você confessar é o segundo passo e você se arrepender é o terceiro passo. Com esses três passos é a certeza de que haverá o perdão, como a gente leu aqui no capítulo 51, verso 17. A partir do momento que você passa por esses três pontos, assim como Davi teve a certeza, você também deve ter a certeza de que há perdão dos céus para você, há perdão do Senhor para você. Porque, infelizmente, o pecado, ele habita, né? Aqui, ele habita diariamente em nós, porque nós somos frutos do pecado desde a queda. Desde a queda lá no Éden, de Adão e Eva, o pecado, ele se faz presente. Então, diariamente, há uma luta entre o espírito e a carne. Há uma luta contra o pecado. Diariamente, a gente acordou, não fomos para a glória ainda, acordamos. Então, vamos nessa. Mais um dia de batalha, mais um dia de luta. O que acontece? É que muita gente pensa que o pecado em si é somente aqueles mais claros. Como é que eu posso ser aqui bem direto para vocês? Muita gente acha que pecado mesmo é roubar, é matar, é trair, é fazer coisas ilícitas. Só que há diversos outros tipos de pecados no dia a dia. Pecados de relacionamentos, e eu não digo aqui de relacionamentos de homem e mulher. Eu digo aqui sobre relacionamentos interpessoais mesmo, a dificuldade de relacionamentos, pecados contra o nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é a gula, né? Comer de forma desenfreada. São pecados que a gente, querendo ou não, acaba praticando vez ou outra. Só que a gente acha que há o pecadinho e o pecadão, quando na verdade não. O pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, que, como diz a palavra. Esse é o pecado que não tem perdão. Quando você não reconhece que Jesus não é o Salvador, quando você menospreza o Espírito Santo, esse é um pecado que não tem perdão. Então, a gente precisa entender isso, que não há somente esses tipos de pecados. Esses pecados que são grandes, esses pecados, para nós seres humanos, né? Esses pecados visíveis, porque há também os pecados ocultos. E eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, todo dia é essa batalha entre o espírito e a carne. Acordou, é mais uma batalha. Mais um dia para vencer. Deixa eu dar um confere aqui no microfone. Tá ligado ainda? Então, seja lá qual for o pecado em que você incorreu ou você incorre, não paralise. Se arrependa. Há uma diferença muito grande entre praticar o pecado e ser praticante do pecado. É como. Deixa eu trazer aqui para a gente hoje. Um exemplo muito bom aqui. É como você estar em casa e fazer uma pipoca. Você em casa fazer uma pipoca, isso não te faz um pipoqueiro, certo? Você em casa fazer uma pizza com a sua família, isso não te faz um pizzaiolo. Tá? Tem essas diferenças. Por isso, Deus ama o pecador. Peraí, há uma diferença. O pecador, aquele que vive em pecado, aquele que vive na prática do pecado, ele é completamente diferente daquela pessoa que peca. Pequei. Mas vamos lá, me arrependo, Pai, me perdoa e reconheço meu erro
dia seguinte, vamos lá, tô na luta, diferentemente daquela pessoa que vive em pecado, que sabe que está pecando, que permanece nesse pecado e não se arrepende. Há uma diferença muito grande que a gente precisa entender, né? E avançando aqui na nossa palavra de hoje, onde é que eu entro nisso? Para poder. Onde é que o Peter, o mensageiro hoje, ele entra nisso? Eu estou aqui também para dizer que eu também caio, eu também escorrego. E assim eu reconheço quando erro e peço perdão ao Senhor. Há pouco tempo eu acabei pecando num ato onde eu não me contive e acabei explodindo com certa pessoa de discutir. E naquele exato momento em que eu estava discutindo, eu já senti um incômodo. Assim como diz aqui a palavra, capítulo 32, verso 3, enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Então, quando eu estava ali naquela discussão, eu senti exatamente isso aqui. Exatamente. E naquele mesmo momento, eu já me arrependi. Eu já confessei ao Senhor que errei. E pedi perdão pelo meu pecado, sabe? Por ter discutido com aquela pessoa. Não houve briga, né? Só foi uma discussão, mas a paz, a mansidão, ela tem de partir, ela deveria partir de mim. E eu não tive a mansidão naquele momento. Então é aí que eu entro. Eu entro aqui para poder dizer que nós somos passíveis a erros, nós somos passíveis a pecado. O pecado é errar o alvo. Nós somos passíveis a isso. E eu também entro aqui no capítulo 51, verso 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. E o verso 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. É aí que nós entramos, é aí que você, que também tropeçou, vai entrar para ajudar aquela pessoa que tropeçou e que talvez não conseguiu se levantar. É aí que a gente entra, é aí que a gente tem que fazer a diferença na vida dessas pessoas, mostrar a luz da palavra. Porque uma coisa é eu ter uma opinião, você ter uma opinião. Agora, outra coisa é a palavra. Aí não há discussão. Palavra é palavra. A palavra está acima da minha opinião, da sua opinião, da opinião de quem quer que seja. E nós não devemos apontar para aquela pessoa que caiu. Qual mão é a sua? É aquela mão que estende para levantar a pessoa ou para afundar ainda mais aquela pessoa? Então nós devemos ser a pessoa, a mão que estende para poder levantar a pessoa que caiu em pecado. E não acusar, porque a partir do momento que você acusa aquela pessoa do pecado que ela cometeu, seja lá o que for, você está meio que, além de não estar praticando o amor de Deus, você está enterrando aquela pessoa, jogando mais terra, né? E não é aí que nós devemos estar. Tudo certo aqui. E a diferença, essa é a diferença aqui do reconhecimento, né? Desses três passos. Quem reconhece, confessa e se arrepende, tá? Tem o perdão de Deus. E é aí que tá. Quem entende isso é talvez aquela pessoa que escorrega, cai e se levanta. Diferentemente de quem não entende ou de quem não se deixa abrir para poder entregar, né? Para poder reconhecer e entregar a Deus, confessar. A diferença está aí, porque essa pessoa talvez ela cai e não se levanta. E é aí que a gente tem que estender as nossas mãos para poder pegar aquela pessoa e falar aqui, ó, eis-me aqui para te ajudar. Vamos juntos, vamos caminhar. Aconteceu esse pecado, então vamos lá, reconhece, se arrepende e vem, vamos seguir a Jesus, porque ele tem perdão para a gente. Eu não estou aqui dando legalidade para você pecar, não. Longe de mim, não estou dando legalidade para isso. Mas eu estou aqui para dizer que nós somos salvos pela graça. Isso não quer dizer que isso nos permita fazer graça, tá? Eu estou aqui para dizer que o erro, o pecado, né, ele vem desde a queda de Adão e Eva. Então ele faz parte da nossa vida. E a gente vai estar sempre, querendo ou não, lutando contra a carne. E a carne nunca quer aquilo que vem de Deus. A carne não quer orar, a carne não quer estar em comunhão com a igreja, a carne não quer as coisas boas. A carne, as coisas boas aos olhos de Deus. A carne, ela não quer confessar pecado. A carne só vai querer aquilo que é ilícito. Por isso a luta diária. A carne, ela vai estar sempre querendo te levar para os prazeres mundanos. Essa é a verdade. E aqui eu quero até encerrar essa mensagem dizendo assim: que bom que você pecou e reconheceu. Quando você peca e reconhece, é sinal de que o Espírito Santo de Deus ainda habita em você.
Quando você peca e sente que pecou, sente isso que foi falado aqui no capítulo 32, aquela dor, aquela angústia, é porque o Espírito Santo de Deus ainda habita em você. Diferentemente daqueles que pecam e não sentem mais nada, porque o pecado já está ali dominando aquela pessoa. Então, certamente, não é o Espírito de Deus que habita nessa pessoa. Então, hoje eu quero te encorajar a orar, seja lá qual for a sua dificuldade, a tua debilidade, seja lá qual for o teu pecado, que você reconheça, entregue ao Senhor, se arrependa para que Ele venha fazer a obra em você, para que o perdão seja liberado dos céus e tudo isso fique para trás. Eu acho essa mensagem uma mensagem muito importante porque conheço pessoas que paralisaram por conta do pecado, né? Conheço pessoas que caminhavam bem, estavam vindo bem, até pecar e cair e não levantar. E o pior, não teve uma mão para estender e levantar essa pessoa. Teve tiveram mãos que se estenderam para empurrar ainda mais essas pessoas para baixo. Então, eu quero aqui te encorajar, seja qual for o lado que você estiver, se você está do lado daquela pessoa, se você for, né, do time da pessoa que pecou e está se sentindo fraco, se sentindo envergonhado, entenda que isso, entre aspas, é bom. É sinal de que o Espírito Santo de Deus ainda está aí em você para que você reconheça, se arrependa e volte ao caminho certo. Se você está no lado do outro time, que é o time que vai estender as mãos, estenda as mãos para poder erguer essa pessoa que está caída. Jamais estenda a mão para poder afundar essa pessoa ainda mais. Amém? Então eu quero declarar desde já o perdão do Senhor através do teu reconhecimento, através do teu arrependimento, através da meditação da palavra de Deus que a gente meditou aqui hoje. Deus abençoe você, sua casa, sua família, por onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.